Beleza, vamos voltando aqui. Ó, já voltei, vou chamar o Richard aqui de novo. Cadê o Richard? Pera aí, gente, olha, eu tô só chamando o Richard aqui. Cadê o Richard que eu não tô vendo, hein? Não. Beleza, pessoal, vocês estão entrando aqui, olha. Tô só esperando o Richard entrar aqui de novo pra gente continuar respondendo as perguntas de vocês. Richard, aqui, achei. Bom, vamos lá, eu já chamei o Richard, estou aguardando agora a conexão dele, né? Então nós terminamos a primeira parte da nossa live, onde nós conversamos aí bastante sobre vermelho, sobre cobres, tá bom? E agora a gente vai pegar aqui uma segunda parte, onde a gente estava começando a responder as perguntas, a gente vai continuar respondendo aqui. Não, eu chamei ele, está escrito aguardando. Está escrito aguardando, eu chamei ele tem que aceitar. Sim. Transição. Bom, ó, a pergunta aqui é assim, olha, enquanto... Opa, já apareceu aqui. Apareceu. Bom, enquanto o Richard está entrando aqui, ó, deixa eu responder essa. Muitas pessoas perguntam como fazer a transição. O que é a transição? Por exemplo, parceiro, a transição, por exemplo, de um cabelo que está acobreado ou avermelhado e a pessoa não quer mais essa nuance, ela enjoou e ela quer partir para tons mais claros, né? É uma pergunta muito comum e nem sempre é tão fácil, porque assim, olha, nós temos que entender que o descolorante, quando nós aplicamos, por exemplo, um descolorante sobre um cabelo natural, ele retira as melaninas. Quando nós aplicamos o descolorante sobre um cabelo colorido, ele vai retirar pigmentos artificiais. E às vezes esses pigmentos, eles fixam de uma forma um pouco mais forte do que as melaninas. E, exemplo, alguém que tem um cabelo lá colorido de 6,66, que é um cereja, e queira ficar loura platinada, eu sinto muito, mas é quase que impossível disso acontecer. Por quê? No processo de clareamento de vermelho, eu tenho que entender que o vermelho ele não vai sair totalmente, eu vou diluindo esse vermelho. O vermelho vai criando vermelhos mais claros, tons de cobre mais claro, e geralmente você vai conseguir chegar até na casa de um 8, alguma coisa, dificilmente você consiga chegar num 9, mas sempre o quê? Sempre levando um resquício daquela fantasia, daquela nuance. Se eu chegar na casa de um 8, que é mais ou menos que é comum, o que eu posso fazer? Eu posso estar neutralizando o fundo de um 8, tá? Com as cores da MUP 8.1 e 8.2.
Por quê? No fundo de um 8, você vai ter amarelo e você vai ter um resquício do vermelho ou do cobre. Então você precisa de violeta para neutralizar o amarelo e você precisa de cinza para neutralizar este resquício do cobre. Como eu faço isso? Eu coloco aí 75% de cinza para 25% de violeta, ou 3 partes do cinza para uma parte do violeta, e aplico sobre esse cabelo no fundo 8. Agora, torno a dizer, dificilmente você vai conseguir sair de um cabelo vermelho para platinado. Outra opção que a gente sempre dá também é assim, olha o vermelho, como que ele está. Se tiver um vermelho muito, muito forte, eu não vou conseguir neutralizar. Agora, se tiver um vermelho com uma cor bem esvaecida, por exemplo, lá na casa de um 6, você poderia estar aplicando 6,1 e acrescentando um mix verde, por exemplo, 30 gramas da cor 6,1, tá? Mais 5 centímetros lineares ou 2,5 gramas de mix verde e aplica sobre o cabelo para criar uma pré-neutralização deste vermelho. E aí você tenta fazer o clareamento. Isso não garante que eu vou conseguir chegar até um platinado, mas me ajuda numa transição até para esconder aquele efeito mais avermelhado. É isso aí. Pode passar a próxima, Ricardinho, que o Richard está aqui agora. Beleza, vou passar essa. Uhum. Beleza. O Richard, vou passar essa para você. Eu falei da transição do vermelho para o claro, e agora o contrário. Por exemplo, a pessoa está no vermelho e quer caminhar para trás. Por exemplo, eu usava V766, eu cansei, eu quero voltar ao meu natural, lá no 4, no 3. Como fazer isto? O único cuidado que você vai ter que tomar, num caso como esse, é de você não só aplicar a coloração que você deseja, né, mas também você atuar neutralizando a nuance avermelhada que vai ficar nesse cabelo. Então, por exemplo, se o cabelo ele tem um pigmento vermelho e você jogar um castanho natural em cima dele, o resultado que você vai ter no final não é de um castanho natural. Você vai ter um resultado de um castanho natural bem avermelhado, né? Porque o fundo natural de um castanho, ele já costuma ser avermelhado. Você vai jogar uma coloração, as colorações da MUP são frias, então elas vão ter um pigmento mais puxado para o azul. A cor natural, ela naturalmente ela vai... A cor natural, não, desculpa. A MUP, o fundo de pigmentação dela naturalmente já vai ajudar a inibir esse avermelhado, mas ele ainda vai ficar resquício por conta do avermelhado ser muito intenso. Então aí num possível processo de escurecimento desse vermelho, é muito importante a gente estar adicionando o mix verde em específico, né, principalmente na altura de tom 5, de 5 para baixo. Esse escurecimento ele deve ser feito diretamente com o mix verde nas colorações, para você poder inibir o máximo possível desse brilho avermelhado. Porque por mais que ele não apareça no início, ao desbotar esse cabelo, você vai ver notoriamente o vermelho que havia por baixo ali, né? Porque não foi feito um processo de neutralização. Então aí, para você ver a versatilidade do uso do mix, né? Ele ajuda até no processo de clareamento, como o Márcio explicou há pouco, e também no processo de escurecimento, quando o assunto é vermelho. Agora, quando o assunto é cobre, né? O cobre para o clareamento, ele é um pouquinho mais fácil que o vermelho, mas muitas vezes ele vai ficar um resíduo de dourado muito grande. Então, por exemplo, você consegue até chegar num 9, às vezes num 9 para o 10, dependendo do cabelo, de como está a estrutura do cabelo. Então, as cores já que você mais vai utilizar para neutralização desses amarelados, pode ser o nosso Pérola, o 912, pode ser o 9.2, né? Você tem até o 9.3, que vai dar um resultado de um bege, né, o 9.1, que também vai tender para um bege. Agora, já no escurecimento de um cobre, aí as opções que você vai utilizar aí para escurecer já não é com o mix verde, e sim com o mix cinza. Né? O mix cinza ele vai ajudar bastante no escurecimento. Se de repente for uma cor
abaixo de 5.0, abaixo de castanho claro, você também pode até estar associando o mix verde, né? Mas o mix cinza ele vai ser mais necessário para a inibição do laranja presente no cabelo num processo de escurecimento, né? No possível processo de escurecimento. E sempre lembrando, né, Richard, aquilo que nós falamos agora há pouco, para quem tiver dúvida, como utilizar mix, olha, segue aqui, ok? Para cada 30 gramas da cor da base que você estiver usando, você tem uma tabela aqui, tanto em centímetros lineares, ok? Centímetros lineares que você mede aqui, olha, na cumbuca, nessa reguinha que tem aqui no fundo, ou para quem está pesando, tá? Segue na nossa cartela essa tabela já, para que você consiga ali dosar o mix de acordo com a sua necessidade. Pode passar a próxima. A pergunta da Cida é assim, olha, a minha cliente era loura, ok? E ela quis um cabelo acobreado, eu usei 7.4, só que a cor não ficou muito legal, a cor acaba desbotando, ela acabou até fazendo com tonalizante, o que fazer, né? Entende assim, Cida, a tua pergunta é muito bacana e acho que é uma pergunta, acho que talvez todo mundo é uma dúvida isso. Quando eu clareio um cabelo, junto com a retirada das melaninas, às vezes eu acabo tirando muito daquilo que faz parte da estrutura do fio, como proteínas, vitaminas, sais, minerais. Então, o cabelo louro, em sua... Eu não posso dizer na sua maioria, mas grande parte dos cabelos louros, eles são um pouco mais sensíveis, né? Eles necessitam de tratamento prévio antes de você tentar fazer uma cor num processo inverso, que seria um escurecimento. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você tem um cabelo lá que você vinha fazendo mecha, super clareador, alguma coisa, e ele está lá na casa de 9, por exemplo, ou de 10. E aí, um dia a cliente, não sei, parece que atentado pelo capiroto, chega lá e fala assim, eu quero passar vermelho. Porque toda loura dá um surto na cabeça dela, o dia que ela briga com o marido, ela fala assim, agora eu quero passar vermelho. Né? E se você simplesmente aplicar o vermelho ou o cobre no cabelo, o que acontece? A fixação ela é comprometida realmente. Haveria necessidade, neste momento, de você fazer, em primeiro lugar, uma reconstrução. A dica que a gente vai te dar, como a gente falou na primeira parte aqui, seria você fazer um processo de um cronograma, e dentro desse cronograma, o bioreconstrutor, eu acho que seria a primeira ferramenta a ser utilizada. Por quê? Tenta imaginar assim, olha, se você chama um pedreiro para consertar a parede da tua casa, para pintar, ele vai olhar e vai falar assim, poxa vida, a tua parede tem um buraco, então vai fazer o quê? Eu vou quebrar aqui, eu vou encher em primeiro lugar este buraco, depois eu vou passar uma massa e só de final eu pego uma tinta. Quando nós pensamos em cabelo, funciona da mesma forma. Cabelos louros são mais sensíveis. Vocês que têm os cabelos louros vão concordar comigo. Então, eu preciso fazer uma sessão, em primeiro lugar, de bioreconstrutor, criar uma estrutura dentro do cabelo para receber o pigmento. Depois que eu fiz a reconstrução, aí sim eu consigo já começar a trabalhar com escurecimento. Porém, eu preciso imaginar o seguinte também aqui, ó. Quando eu clareei o cabelo, eu tirei todas as melaninas. Então, quando eu estiver escurecendo o cabelo, eu preciso devolver essas melaninas. Uma das formas mais clássicas de ser feito isso é por meio da devolução de pigmentos, né, chamado de repigmentação. Por exemplo, o cabelo está na casa de 10. Para onde que você quer voltar? Eu quero voltar lá para a casa do 7. Então, você vai ter que devolver todos os fundos que estão acima da casa do 7. Que seriam os fundos mais amarelados. Em outras palavras, você aplicaria inicialmente faria a reconstrução, né, em primeiro lugar. Depois você devolve o fundo com 8.3, ok? Criou um fundo só para tirar aquele cabelo que estava branquinho mesmo, enxágua, e aí sim no final você vai vir com 7.4. Essa é uma forma
bem mais clássica, simples de ser feito, escurecimento, mas sempre lembrando, eu preciso reconstruir, eu preciso devolver, eu vejo para onde que eu quero ir e eu vou precisar devolver os fundos se estiverem acima. Neste caso, eu falei, tá 10, em primeiro lugar você reconstrói, devolve o fundo. Você quer ir para onde? Casa de 7? Devolve o fundo até a casa de 8, você pode usar ali um 8.3 para devolver fundo, ok? Enxágua essa cor, e aí sim, no final, você vai com 7.4. E se quiser fazer depois, no final de tudo isso aí, olha, um Woolen Color acobreado por cima, perfeito. Por quê? A coloração vai pigmentar por dentro do fio, o córtex, ok? E o Woolen Color vai pigmentar as camadas mais superficiais. Isso vai ajudar na fixação de cor. Top, Márcio. Tá, um fundo 10 para... Tá. Beleza. Ô, Richard, vou passar essa para você. Ó. Se eu tiver uma cliente, essa pergunta foi feita na primeira live, ok? Se eu tiver uma cliente que está na casa de 10 e ela quer voltar para um vermelho, pode ser um 666, um 766, como proceder? Como deixar esse cabelo vermelho? Legal. Bom, primeira pergunta, né, se ela, que eu retorno para a pessoa que fez essa pergunta, é ela primeiro descobrir se o cabelo está todo loiro ou se ele tem efeito mechas. Porque de uma coisa é certa, se ele tiver efeito mechas, vai ter que ser feito um diagnóstico para a cor que está escura e tem que ser feito outro diagnóstico para a cor que está clara. Né? Então aí, se for um cabelo mechado, o procedimento já é um pouquinho mais complicado. Agora, se for um cabelo todo loiro, e você for fazer um escurecimento direto para um avermelhado, seria muito bom você fazer um processo de pré-pigmentação com uma cor acobreada de preferência, né? Porque o cobre ele vai ajudar a gente, eu até brinco, o pessoal fala que é forrar a cama, né? Ele vai forrar a cama para vir um vermelho mais duradouro, né? Porque se você aplicar o vermelho direto, você vai ter uma perca de pigmento muito grande. Então esse vermelho ele vai acabar desbotando aí em 3, 4 lavagens, talvez. Ele já vai ficar aquele vermelho mais rosado, um vermelho bem mais desbotado, mais alaranjado, talvez. Então, assim, fazer uma pré-pigmentação com cores acobreadas vai ajudar bastante a você dar mais durabilidade para o loiro. Então, por exemplo, você vai escurecer o cabelo de um loiro para um vermelho na casa do 7, um 766, você pode muito bem estar fazendo uma pré-pigmentação com 7.4. Né? Esse 7.4 ele vai forrar muito bem a cama para você poder vir trabalhando com o vermelho depois, né? E dando mais durabilidade para ele, dando até mais intensidade. E o cobre ajuda bastante a deixar o vermelho em evidência. Agora, se for um processo de escurecimento para o 6, a regra vale a mesma coisa. Se for para o 8 também, depende muito do ponto que você está. Né? Então, lembrando, pré-pigmentação é muito indicada para os processos de escurecimento, quando você vai escurecer 3 tons ou mais. Né? Mas no caso do vermelho, eu acho sempre bom. Se você vai sair de um loiro e vai para uma cor avermelhada, eu acho muito bom, sempre bom você fazer uma pré-pigmentação, nem que seja numa forma de tonalizante. Né? A gente estava falando da MUP aqui, que ela é coloração, mas a MUP ela serve como tonalizante também. Então você pode estar usando a MUP no processo de tonalização para também fazer uma espécie de uma pré-pigmentação, como esse, por exemplo. Você não precisa usar 2 colorações cobre para tonalizar um cabelo de cobre, para depois você usar um vermelho. Não. Com meia coloração, dependendo do tamanho do cabelo, uma coloração cobre, você já consegue fazer isso no próprio lavatório. Rapidinho, 20 minutos, você já resolve ali o seu problema no próprio lavatório. Em seguida, você secou o cabelo, aplicou a coloração vermelha, você vai ter um vermelho duradouro, né? Você não vai ter um desbotamento muito rápido. Então, isso aí ajuda bastante tanto na intensidade do vermelho, quanto na durabilidade que a cliente vai ter depois nas lavagens.
Agora, se for mechas, olha, é bem complicado, porque você vai ter que usar um diagnóstico de clareamento para onde está escuro, no caso das mechas, e um diagnóstico de escurecimento para a parte onde está clara. Então, assim, para poder equalizar e deixar uma cor só, se esse for o objetivo. Né? Então, num processo de clareamento e coloração, sempre se escolhe o clareamento primeiro. Então, você teria que clarear a parte escura primeiro, para depois você fazer a pré-pigmentação, porque você vai estar saindo de uma descoloração, então a pré-pigmentação vai ser necessária para você ter um vermelho mais duradouro. E em seguida, por último, a aplicação do vermelho que você quer. Se é na casa do 6, se é na casa do 7, aí vai ficar por conta da sua cliente escolher. Top. Próxima. Tá. Acho que é uma pergunta que bem clássica, Richard. Assim, olha, se eu tenho uma cliente de cor natural 4, só que ela quer 8.4, como proceder? Eu preciso descolorir? Eu posso usar diretamente a cor? Eu acho que isso, a maioria de nós acabamos sofrendo com isso, né? Entendam assim, olha, se o cabelo dela é 4, olha, opa, tô de ponta cabeça, não, tá certinho. Se o cabelo dela é 4, ok? E a cor desejada dela é 8.4, eu preciso clarear 4 casas, ok? E teoricamente, muita gente ia dizer assim, você vai lá e aplica o 8.4 mais 40 volumes e seja feliz. Porém, infelizmente, você não vai conseguir essa cor perfeita. Então, cabelo de cor natural 4, e o desejo é ter um 8.4, que é um cobre extremamente vibrante, você vai ter que fazer uma limpeza descolorante, ok? Vai aplicar o descolorante, vai limpar todo esse fundo até que o cabelo fique laranja amarelado, ok? Que vai estar no fundo de um 8. Aí sim, estando neste fundo aqui, olha, você pode aplicar o 8.4, que ele vai ficar uma cor perfeita. Infelizmente, de 4 para 8 para cobre, não tem como se não fizer limpeza. Mesmo o cabelo sendo um cabelo natural. Porque os pigmentos contribuintes irão interagir com a coloração e a cor vai ficar mais fechada. Então a dica é, clareia, ok, sai, vai. Poxa, eu não tenho tanta experiência com limpeza de cor, ok, que é a descoloração, né, global do cabelo. Começa pelas pontas, faz um teste de mechas, que é a primeira coisa, né, Richard, que é essencial aí. Faz um teste para ver como que vai se dar o clareamento do cabelo. Mesmo sendo natural, às vezes ele tem alguma coisa que acaba atrapalhando. Mas, por via de regra, a gente sempre acaba começando do comprimento para as pontas e não da raiz. E conforme for clareando o comprimento, você vai aproximando mais perto da raiz, com uma volumagem de peróxido de hidrogênio mais baixo. Mas é importante que você consiga uniformizar todo o cabelo neste fundo aqui, olha, que é um laranja amarelado. E aí sim você pode aplicar o 8.4. Aí você vai ter duas opções. Se você aplicar 8.4 com 20 volumes, já vai ficar uma cor bacana, ok? Agora, se você quiser um 8.4 mais acobreado, você pode usar o 8.4, ok? Mais o mix acobreado, barra 44, ou se você quiser um 8.4 mais dourado, você pode usar daí com mix barra 33. Então você consegue aí direcionar a cor, criando aí um efeito bem bacana. Eu vi um comentário aqui de uma cliente, ela perguntando, a gente deu as dicas de pré-pigmentação e tonalização. Ela perguntou do tempo de pausa, se deixa o tempo de pausa. Olha, eu vejo muitos profissionais trabalharem de várias maneiras diferentes. Que nem eu vejo num processo de escurecimento, por exemplo, eu vejo o profissional colocando a coloração por cima da pré-pigmentação. Tá aí, realmente não tem problema. Eu, Richard, prefiro entre um processo e outro lavar. Tá? Então eu lavo. Tá? Então eu gosto de fazer separado. Eu faço a pré-pigmentação, deixo agir por 20 minutos. No caso, eu uso o método de tonalização da MUP.
eu deixo agir por 20 minutos, depois eu lavo, seco o cabelo e aplico a coloração desejada no cabelo seco. Tá? Então eu gosto de trabalhar dessa forma, que eu acho que às vezes uma cor influencia na outra. Então só para esclarecer aí para cliente. Pode passar, Ricardinho. Pergunta. Tá, o Richard, eu tenho uma cliente que chegou aí de um outro salão. Ela tá com cabelo bem laranja, uma cor indesejada. Dá uma ideia, o que que eu posso fazer para acabar com laranja? Ela não especificou a altura, ok? Mas nós entendemos que geralmente laranjas estão na casa de 7 e 8. Como eu 7 e posso 8 estar é muito dando comum. É. um jeito aí? Então, assim, se a pessoa quer um tom mais neutro, se a pessoa quer um tom mais. E neutro, quando a gente fala neutro, eu estou falando de mais aproximado, penso nessa casa do 7 e do 8, um tom neutro ele se equivale muito a um tom de marrom, né? Ao marrom mais amadeirado, marrom mais fechado. Né? E esse tom neutro você vai conseguir utilizando cores acinzentadas na casa do 7. Então, 7.1, por exemplo, é uma cor dessas. Bacana. E na casa do 8, você vai utilizar um 8.1 com 8.2. Você vai conseguir uma cor mais neutra, mais fechada, tá? Isso com referência em Mup Color, ok? Então, você vai conseguir uma... Lembrando que tem outras marcas, tem outras numerações, então, às vezes não vale. Então, eu estou dando a dica aqui de Mup Color. Exatamente. E aí você vai ter um tom mais neutro, um tom mais fechado, se a sua intenção é inibir o tom de alaranjado. É sempre importante, Richard, ressaltar que assim, que as dicas que nós estamos dando aqui de cor, de uso de mix, são para ser usado junto com a MUP, ok? Porque cada empresa vai ter a sua forma. Então, assim, as dicas que nós estamos dando é dentro da MUP, ok? Feito dessa forma, a gente consegue aí resultados perfeitos. Ricardinho? Ó, tem uma pergunta aqui, olha, vai ser a nossa última pergunta que nós vamos responder, tá bom? Nosso tempo está dando aqui, mas assim, olha, é a pergunta de um distribuidor nosso, que eu acho que é a pergunta de muitos profissionais. Eu posso misturar Olin Color cobre com Olin Color dourado? Posso, perfeito, bacana. Por quê? O Olin Color cobre, ele é um cobre um pouco mais fechado, ok? Ele é um cobre que está caindo lá para casa de 7 para 6, ele é bem acobreado mesmo. E às vezes eu preciso de um cobre um pouco mais claro, por exemplo, lá na casa de um 8. O que que eu posso fazer? Tá? Eu posso, por exemplo, eu uso muito assim, eu tenho clientes que usam cores como 8.4, né? E entre meio uma cor e outra, o pigmento ele vai esvaecendo, como nós falamos aqui, e quando ela vai no salão e há necessidade de um tratamento depois de uns 15 dias, o que é uma dica bacana? De 2 a 3 partes de Olin Color dourada para uma parte do cobre. Você consegue reavivar dessa forma um cobre que está ali na casa de 8, tá? Se for um cobre um pouco mais fechado, aí na casa de 7, dá até para usar, às vezes, em partes iguais, uma parte de cobre com uma do dourado também é bacana. E se for cobres mais fechados, mais perto da casa de 6, somente o Olin Color cobre dá um resultado legal. É interessante essa pergunta, porque assim, o Olin Color, ele funciona as suas misturas como de uma coloração. Então, assim, a criatividade ali, ela sabe, não tem limites. Não é isso, Richard, meu parceiro? Concordo plenamente. Não só as máscaras cobre e dourado, como você pode ter a mistura aí de várias, por exemplo, a dourado com a vermelha, você pode misturar as máscaras loiras também, elas interagem entre si, as máscaras de matização para loiro, né? E você consegue, a partir disso daí, fazer várias criações de cores e também fazer a sua assinatura de cor. Só tem que tomar cuidado
nessas misturas para saber se às vezes você não vai fazer uma mistura que vai atrapalhar no resultado que você quer. Então toda ferramenta ela tem a sua função sim, só tem que tomar cuidado para colocar ela no direcionamento certo. Colocando certinho que nem... O que eu sempre falo, Richard, é que assim, nós precisamos ter intimidade com as ferramentas que nós temos em nossos salões. Como que eu vou conseguir ter intimidade? Por exemplo, nós estamos vivendo um momento agora de salões com um movimento um pouco mais baixo. Então, olha, cortou um cabelo, prende lá, clareia uma mechinha, testa um Wollen Color, mistura o cobre com o dourado, como nós falamos. Ah, eu acho que ficou muito cobre. Então, aumenta a quantidade de dourado. Então, assim, dessa forma você consegue fazer misturas aí bem bacana para você começar a ter mais intimidade com o produto, né? E fazer a assinatura das suas cores, né? Com certeza. Eu acho que uma das coisas mais legais que nós podemos ter é você criar a sua própria assinatura, né? Verdade. Deixa eu falar aqui, ó, para vocês que nos acompanharam aqui, olha, tá aqui, olha, quem tiver com dúvida, onde eu encontro o Olenka, tá aqui, tá fixado aqui embaixo, aqui no dedo do Richard, ok? Encontre o Olenka, tá bom? Você clica ali, vai abrir dentro da sua plataforma para direcionar você a um distribuidor mais próximo da sua região. O Instagram, tanto o meu quanto do Richard, também está aqui fixado. Do Márcio Fieldwood. E Richard Rodrigues, cabeleireiro, esse é o cara lá de Guarulhos, tá? E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Eu sei que muitos de vocês tinham mais perguntas. Nós não conseguimos, infelizmente, responder todas. Passaríamos talvez a noite aqui. Mas assim, olha, da mesma forma que eu tenho feito, o Richard também, olha, clica lá em seguir, tanto eu quanto o Richard. Ficou uma dúvida sem responder, pode mandar um direct lá, a gente responde com carinho, responde com amor, para que vocês possam estar aprendendo. Tá? Então, agradeço a todos vocês. Galera, Richard, valeu, obrigado. É um prestígio estar aqui com você, Marcião, você sabe. E valeu, obrigado, pessoal aí, o time da Olenka sempre presente nas lives, ajudando a divulgar. Então, obrigadão a todos. Fiquem com Deus, fiquem bem, né? Vamos orar, vamos rezar, cada um aí com as suas preces, pedir para que esse período passe logo e a gente consiga vir aí na cidade de vocês, levar um pouquinho desse portfólio maravilhoso de produtos que a Olenka tem, beleza? Então, obrigado mais uma vez aí para todo mundo pela atenção e o Marcião pelo prestígio de estar contigo aí. Valeu, obrigado. Olha, foi uma alegria, foi um prazer estar aqui. Admiro o teu trabalho, admiro a sua pessoa, cara. Obrigado, eu também admiro mesmo. E agora, neste momento, olha, o Rodrigo Sintra vai estar com uma live agora aqui, ó, de reconstrução. Então, você que nos acompanhou aqui, ó, pula lá para a live do Rodrigo lá, que olha, com certeza vai ser top, gente. Olha, é dica atrás de dica. Gente, falou, galera. Beijo. Beijo. Fiquem com Deus. Fui.